Mateus, capítulo 5, versículo 22. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus não estava sendo sarcástico, ele estava relatando os fatos exatamente como eles são. Versículo 25. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Aqui, ele estava usando uma metáfora de um tribunal. Aqui está o tribunal, e este é o caminho para o tribunal. Aqui, uma pessoa está caminhando por este caminho, e esta pessoa está levando junto. Ele está levando junto, mas para onde eles estão indo? Este é o lugar onde as pessoas são julgadas. A pessoa que anda na frente é o promotor. Normalmente, não é o promotor que leva o réu ao tribunal. Esse é o trabalho de um policial ou guarda prisional, não é? Mas, na essência, é a mesma coisa que o promotor levar o réu ao tribunal. Ele está dizendo, vamos lá, você tem que enfrentar julgamento. Aqui, Jesus está usando o exemplo de um julgamento público para explicar o julgamento final. E ele disse para que esta pessoa que segue atrás entrar em acordo com o seu adversário, seu promotor que está andando à sua frente. Quando diz para fazer um acordo, significa resolver a questão endireitando as coisas com o promotor. Se resolverem a questão com o promotor antes de chegar ao tribunal, o assunto é descartado e você não precisa ir para ser julgado. Mas se olharem aqui, Jesus disse, entre em acordo depressa com seu adversário enquanto ainda estiver com ele a caminho. Qual é o caminho que ele está falando? Este é o caminho da vida, o caminho que as pessoas estão trilhando em suas vidas neste mundo. É o caminho que termina no julgamento final. Neste momento, você está caminhando ao longo deste caminho que terminará no julgamento. Todo mundo, nascido neste mundo, está trilhando este caminho e não há nenhum caminho lateral que você possa tomar ao longo do caminho. Cada pessoa está caminhando ao longo deste caminho para o julgamento. Então, Jesus disse que devemos resolver o assunto com o nosso adversário antes de chegarmos no tribunal. Então, o que se entende por este adversário? Este adversário é a consciência dentro de vocês. É a consciência dentro de vocês. Cada pessoa tem dois lados em seu coração. Uma pessoa tem dois lados em seu coração. Ele tem sua própria vontade, mas, ao mesmo tempo, sua consciência continua incomodando-o. Sua consciência o perturba, continua a atormentá-lo. O fato de sofrermos com a consciência culpada é a evidência que nos diz que estamos caminhando ao longo do caminho para o julgamento. Essa é a evidência, a prova. Quando sua consciência o perturba, esta é a indicação clara de que você será julgado. Então, quando falamos do homem entrar em acordo com seu adversário, uma vez que ele é salvo, descobrirá que sua consciência não o perturbará mais. Isso é fazer acordo com o seu adversário. Quando é salvo, você chega a um acordo com a sua consciência, referido aqui como o adversário, enquanto está trilhando o caminho com ele e sua consciência não irá mais perturbar. Então você não vai terminar aqui. É por isso que você tem que ser salvo, custe o que custar. Você acha que isso é uma mera questão de ótimo se você pode ser salvo, mas realmente não importa se você não pode? Olhem o que diz aqui. Vamos ler novamente, versículo 25. Entre em acordo, depressa, com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Esta prisão é o inferno. Versículo 26. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. A prisão aqui é realmente o inferno. E quando diz aqui, você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo, isso significa que você não pode sair de lá até que tenha pagado o preço completo por todos os seus pecados. Deixe-me explicar um pouco mais. O que é um centavo? É a menor unidade monetária que temos. O real é a maior unidade. Temos a moeda de R$1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos e 1 centavo. O centavo é a menor unidade de todas. Isso quer dizer que deve ser pago o preço até mesmo do menor dos pecados. Você tem que pagar o preço por seus pecados. Se você não pagar o preço por seus pecados, o problema do seu pecado persiste. Você tem que pagar o preço pelo seu pecado. Pense na sua situação. Pense
nos pecados que você cometeu no curso de sua vida neste mundo até agora. Talvez você tenha ficado com raiva ou mentido. Talvez tenha sido invejoso ou ciumento ou enganado outras pessoas. Talvez você tenha até cometido adultério. Pergunte a si mesmo se você pagou o preço integralmente pelos pecados que cometeu. Você pagou o preço por todos os seus pecados até o último centavo? Pense em sua vida com muito cuidado. Pergunte a si mesmo se você pagou o preço por cada um dos seus pecados até o menor de todos eles. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Suponha que você tenha cometido adultério em seu coração. Você não colocou seus pensamentos em ação, mas cometeu adultério em seu coração. Você pode ser uma mulher que olhou para um homem, ou um homem que olhou para uma mulher dessa maneira. Mas você cometeu isso em seu coração. Isso também será julgado. Então Jesus disse: se o seu olho direito o fizer pecar, se você usou seu olho direito para olhar alguém do sexo oposto com pensamentos adúlteros na mente, então você deve arrancar este olho. E se bateu em alguém, ou cometeu algum outro pecado com a mão direita, diz que deve cortá-lo, uma vez que todo o seu corpo teria que ir para o inferno por causa do seu olho direito ou da sua mão direita. Diz que todo o seu corpo será lançado no inferno. Seu corpo. Mas, se você remover o olho direito, você ainda continuará a pecar com o olho esquerdo. Eles dizem que se você cortar as mãos de uma pessoa viciada em jogo, ele ainda vai jogar usando os dedos do pé. Mesmo se cortasse as suas mãos, ainda continuará pecando. Assim, quando olhamos para este assunto, descobrimos que o pecado está realmente no coração. O pecado está em seu coração. Este é o ponto. Este é um problema extremamente grave. Quando se trata disso, o homem não é nada além de um pacote de pecado. Um pacote de pecado. Vamos para Romanos capítulo 1. Vamos para Romanos capítulo 1. Eu vou ler o versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Pouco antes disso, nos versículos 18 a 20, fala sobre pessoas que não conhecem a Deus, os ateus. Diz que as pessoas que afirmam que não há Deus serão julgadas com um julgamento terrível. Mas aqui, a partir do versículo 21, fala sobre pessoas que conhecem a Deus. Há pessoas que conhecem a Deus e, no entanto, serão julgadas. Muitas pessoas pensam que, por terem crido em Deus e ido à igreja, no fim, irão para o céu e evitarão o inferno. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mesmo que uma pessoa tenha profetizado em nome do Senhor, expulsado demônios em nome do Senhor e realizado muitos milagres em nome do Senhor, se o Senhor disser que nunca o conheceu, a Bíblia diz que essa pessoa irá para o inferno. Olhe para o que diz aqui. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Se creu em Deus até agora, pergunte a si mesmo se tem glorificado a Deus ou glorificado a si mesmo. Pense nisso. Você diz que acredita em Deus. Mas pense se talvez tenha se gabado de seu prestígio ou das glórias de sua riqueza, ou de seu conhecimento, ou de seus esforços. Você tem glorificado a você mesmo ou tem glorificado a Deus? Pense nisso com muito cuidado. Em seguida diz, nem lhe renderam graças. Eles conheciam a Deus, mas não renderam graças a Ele. Não eram gratos a Deus. Pelo que você pode ser grato? No decorrer de um ano, as pessoas que creem em Jesus têm muitas oportunidades de serem gratas. Eles são gratos durante todo o ano. Quando o ano novo chega, eles vão à igreja e dão uma doação de gratidão pelo ano novo. Isso é ser grato, não é? Quando uma criança nasce, eles dão uma doação de gratidão pelo nascimento da nova criança. Quando um estudante
consegue passar no vestibular, a família dá uma doação de gratidão pelo ingresso de seu filho na universidade. Quando as pessoas se casam, elas dão uma doação de gratidão por seu casamento. Quando alguém consegue um emprego, ele pode dar uma doação de gratidão por seu novo emprego. Em seguida, as pessoas dão doações de gratidão em seus aniversários. Quando eles se formam na universidade, eles dão doações de gratidão por isso também. Em seguida, eles dão doações de gratidão pelo Natal e doações de gratidão por uma boa colheita. Há muitas oportunidades para mostrar o seu apreço desta forma durante o ano todo. Quando há uma reunião de avivamento, as pessoas dão doações especiais para isso também, mas tem uma expressão real de gratidão que está faltando. Sem esse momento de verdadeira gratidão, todo o resto dessa gratidão vai pelo ralo. Tudo se torna sem sentido. O que é esse verdadeiro momento de gratidão? É quando você pode dizer a Deus: obrigado por me salvar. É isso que está faltando. Deus, meus pecados foram perdoados. Este é o momento da salvação. E é isso que está faltando. Quando uma pessoa não tem essa gratidão pela salvação, não há fundamento sobre o qual edificar o resto de sua gratidão. Todo o resto simplesmente flui para longe. Isaías, capítulo 12, versículo 1. Naquele dia, você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim. Mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Aqui diz que a ira de Deus se desviou. A ira desapareceu. Antes, você sempre teve medo de Deus. Estava assustado. E a sua consciência incomodava. Deus costumava ser assustador. Mas agora sua ira desapareceu. Se desviou. Por quê? Isso é o que acontece no momento em que você é salvo. Agora vamos continuar lendo. Versículo 2. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Vejamos isso. Pelo que é esta gratidão? É pela salvação, não é? É gratidão pela salvação. No curso de sua vida até agora, independentemente de você crer em Jesus ou não, se não houve um momento em que você realmente agradeceu a Deus por sua salvação, você será julgado e enviado para o inferno. A salvação não é algo que você pode criar para si ou qualquer outra pessoa pode criar para você. Se alguém lhe disser, apenas diga que você está salvo, ou lhe disser que você foi salvo desde o dia em que começou a ir à igreja, você precisa saber que essa não é a verdadeira salvação. Pode ser que você seja salvo no primeiro dia em que frequenta a igreja. Se naquele momento, em seu coração, você entender a verdade através das palavras da Bíblia, o problema do seu pecado é completamente resolvido, e a verdadeira paz toma conta do seu coração. Isso é a salvação. Existem pessoas que recebem a palavra de Deus. Na Bíblia diz, se ele os chamou de deuses, a quem veio a palavra de Deus, e diz que nascemos de novo através da palavra de Deus. Então, se este não tem sido o caso para você, então você não está salvo. Se você nunca se sentiu grato por sua salvação em seu coração, você precisa reconhecer plenamente que você não é salvo. E em seguida, você precisa procurar a salvação. Estou salvo ou não? É isto ou é aquilo?